Fala galera do YouTube, beleza? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal, dando continuidade ao nosso especial Aranhaverso. Hoje falando de O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Então já vai deixando o seu like no vídeo e se você quiser conferir a playlist completa com todos os vídeos do especial Aranhaverso, basta clicar aqui em cima. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme de 2014, que é a sequência do primeiro filme dirigido pelo Mark Webb e estrelado pelo Andrew Garfield. Apesar da recepção mista por parte da crítica e do público, o segundo filme do Homem-Aranha chegou com muita expectativa, com a promessa de que ele melhoraria elementos que não agradaram ao público no primeiro filme, como por exemplo o uniforme. Em O Espetacular Homem-Aranha 2 temos aquele que para mim é o uniforme mais bonito do Homem-Aranha nos cinemas, já que ele remete muito aos quadrinhos Ultimate do Aranha, tendo aquele olho bem grande, e ele é um uniforme muito bonito visualmente. Você vê que as cores dele são bem vivas e ele é bem legal de se ver na tela. Outro elemento que o filme aprimorou em relação ao primeiro é justamente a questão da movimentação dos personagens. Assim como no primeiro filme, que teve cenas filmadas em primeira pessoa, a gente tem mais disso aqui, fora outros momentos de câmera lenta que deixam a movimentação do Homem-Aranha muito bonita de ser vista nas telas. Na história, após o Peter prometer ao Capitão Stacy que não ficaria com a Gwen, ele não cumpre a promessa, como a gente vê na cena final do primeiro filme, e ele tá namorando com a Gwen. E ao mesmo tempo ele tá lidando com as questões de ser o Homem-Aranha. Então, após a formatura no colégio, a Gwen recebe uma proposta de ir morar em Londres, e com isso o relacionamento dela com o Peter acaba quase chegando ao final. Na Oscorp, um cientista chamado Max Dillon, que apesar de ser brilhante, é constantemente ignorado por todos ao seu redor, acaba conhecendo a Gwen, e quando ele vai limpar um dos tanques que contém enguias que fazem pesquisas na Oscorp, pode ver que a Oscorp tem sempre pesquisas com animais, ele acaba caindo dentro desse tanque e ganhando poderes elétricos. Um detalhe importante, o Max ele é fanzaço do Homem-Aranha e um dia o Homem-Aranha acabou salvando ele e fez com que ele ficasse ainda mais louco pelo Aranha. Mas depois que ganha os poderes, o Max fica muito perturbado e ele acaba atacando na Times Square. Quando o Homem-Aranha chega e não reconhece ele, ele percebe que ele não era uma pessoa tão importante assim para o Homem-Aranha e resolve se vingar. Ao mesmo tempo, no filme a gente tem a chegada do Harry Osborn, que volta para Nova York quando ele tem as notícias de que seu pai, o Norman Osborn, tá com problemas de saúde e tá muito próximo de morrer. Não sei se vocês se lembram, mas no primeiro filme, um dos objetivos que a Oscorp patrocinava as pesquisas do Dr. Connors era justamente encontrar uma cura, e essa cura era para o Norman Osborn, mas já que ele não conseguiu encontrar, o Norman acaba morrendo. E antes de morrer, o Norman revela para o Harry que ele tem a mesma doença e que ele pode morrer. Então o Harry olha as pesquisas da Oscorp e ele consegue deduzir que o sangue do Homem-Aranha pode curá-lo. Então você vai vendo que a história começa a virar uma coisa muito louca, umas ideias muito mirabolantes e que praticamente tudo tem ligação com a Oscorp. E aqui pra mim tá o grande problema do filme, ele não consegue ter uma história independente dentro da sua própria trama. Ele tenta amarrar tramas demais e ainda, além disso tudo, ainda volta com a história dos pais do Peter, com ele descobrindo uma estação de trem subterrânea que tinha os segredos, com o pai contando em vídeo toda a história, enfim. O filme tem um visual muito bonito e uma história muito ruim. Além disso, ele repete os erros de Homem-Aranha 3 e tenta colocar muitos vilões em tela. A gente tem o Electro, que está no título do filme, tem o Duende Verde, tem o Rhino que aparece, tem também o Mr. Fierce, que só serve para fazer easter eggs de possíveis aparições de outros vilões. Tem a Felicia Hardy, que é muito mal introduzida no filme. Então, o filme tenta contar histórias demais e acaba não conseguindo contar bem nenhuma delas. O grande ponto positivo, além do visual, é justamente o relacionamento entre Peter e Gwen, que aqui chega num ponto muito triste, que é justamente a morte da Gwen Stacy, reproduzindo quase que fielmente a morte da personagem nos quadrinhos. A ideia era que o Espetacular Homem-Aranha 2 introduzisse a Mary Jane Watson, até uma atriz, a Shailene Woodley, foi escalada para fazer a Mary Jane, mas ela acabou sendo cortada na edição final do filme, o que seria até interessante de ver essa personagem, mas o filme já tinha tanta trama que não tinha realmente
onde entrar a história da Mary Jane. E que fique claro, pra mim o problema não é o Andrew Garfield, já que nesse segundo filme ele evolui bastante quanto Peter Parker e o Homem-Aranha dele continua sendo muito interessante. Mas tudo que tá ao redor do Andrew, a história, os personagens secundários, os vilões, realmente não ajudam ele a entregar um bom filme. E por isso é legal que alguns elementos desses filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield retornem em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, além de, claro, a possível aparição do próprio Andrew, que aqui pode ter um desfecho melhor para o seu personagem, já que o ator era tão fã do Homem-Aranha que merecia um melhor tratamento nos cinemas. O espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, para mim é o pior filme do Homem-Aranha nos cinemas até hoje, mas tem ainda alguns pontos positivos, apesar dos negativos se sobressaírem muito mais. E aí, você gosta de O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e não se esquece de meter o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e conferir toda a playlist do especial Aranhaverso. É isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!